Ricardinho, boa tarde. Boa tarde, né? Acho que o que todo mundo quer saber é se você está pronto para voltar ao time, para jogar amanhã. Estou pronto, graças a Deus, bem recuperado, né, de um incômodo da semana passada, onde me tirou de alguns treinos, né, do início da semana, que acabou prejudicando, né, para o jogo, né, mas graças a Deus consegui recuperar bem e estou à disposição do professor aí se optar por mim poder ajudar, né? Ô, Ricardo, a gente sabe que você é um dos caras mais experientes desse elenco, não só do elenco, mas também de casa, né? Tá com um bom tempo que já conhece como é que funcionam as coisas aqui. Eu te pergunto, como não levar para dentro do campo esses 6 jogos sem conseguir uma vitória? Como, de alguma forma, tentar blindar esses jogadores para esquecer isso aí, tentar focar somente no Cruzeiro e conseguir o resultado positivo? É difícil, né? Realmente tu colocar na tua mente isso, né? Que não levar para o jogo, né? Essa sequência de não vitórias, né? Talvez se a gente for dividir, né, o campeonato primeiro turno e segundo turno, a gente olhar pela uma outra situação que iniciamos o segundo turno perdendo, mas temos aí o segundo jogo para poder voltar a vencer, né, que é um adversário também direto. Perdemos aí um jogo para o CSA que não queríamos, claro, mas talvez dividir dessa maneira, né, o segundo jogo aí do segundo turno para a gente poder voltar a vencer e voltar ao caminho das vitórias, né, que é o mais importante e aquilo que a gente deseja, né. Ricardinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Para ficar bem esclarecido, né, porque a informação que chegou para a gente é que o teu CK estava alto e você passou 3 dias sem treinar devido a isso e acabou não indo para o jogo. O Anderson veio aqui e até falou dessa questão de que você dificilmente iria para o jogo. Aí você disse que sentiu um incômodo, né? O que foi que realmente aconteceu? É uma coisa que te preocupa, está preocupando o departamento médico? Você disse até para o Danilo agora há pouco que está pronto para o jogo, mas o que foi que realmente aconteceu com o Ricardo, que ele ficou fora desse jogo aí? Não, realmente foi isso, um desgaste pós-jogo, né? Eu não senti nada do jogo do Botafogo, porém foi o jogo que eu mais corri, assim, né? Pelos números do GPS e talvez deu uma dor tardia e com isso o CK acusou, né? Alto. E graças a Deus o clube tem uma estrutura que pode prevenir, né? Então prevenir uma lesão, né, no caso. E foi conversado e melhor ter tratado como eu fiz, ter recuperado bem, ao invés de perder um jogo, perder 2, 3, 4 jogos, né? Então tem essa modernidade, essa ferramenta dentro do clube e serviu para isso, né? Então, mas graças a Deus estou recuperado, estou bem, 100% para poder ajudar. Ô, Ricardinho, boa tarde. Tá virando Boa rotina tarde. já, Ricardinho? Tantas chances que o Ceará cria contra o Botafogo, contra o CSA, e não consegue fazer um gol sequer. O que fazer? Vocês têm conversado a respeito disso? A bola chega lá, pertinho, e o Ceará não consegue fazer um gol. Aí o cara acerta uma bola de longe, com o pé, como diz o outro, com o pé trocado, nem que ele realmente é canhoto, e leva aquele gol. Infelizmente, na hora, realmente, o Ceará não está sabendo fazer, colocar a bola para dentro. Isso, menos mal que nós estamos criando, né? Isso há um alento nesse sentido, né? Diferente se estivéssemos jogando mal e estivesse perdendo ao mesmo tempo, né? É lógico que o futebol é resultado e a gente precisa, né, de resultado o mais rápido possível. Então, se amanhã pudesse escolher entre jogar bem e não vencer e jogar mal e vencer o jogo, a gente, lógico, ia optar por jogar mal e vencer o jogo. A gente precisa dos 3 pontos. Isso, a minha opinião, né? Mas eu creio que nós devemos trabalhar ainda mais, né, continuar
vendo as situações que têm acontecido mais nos jogos, questão do último terço, né, de envolvimento, de passe, de talvez achar um cruzamento melhor ou uma posição para tu poder definir melhor a situação. Então, eu creio que depende muito da gente poder trabalhar um pouco mais nesse sentido ali de saber, por exemplo, o jogador vai chegar na linha de fundo e se ele vai cavar no segundo pau, se vai dar um chute forte no primeiro pau. Então, são detalhezinhos que a gente precisa cada vez mais trabalhar para que a hora do jogo acontecer a gente realmente colocar, né, para dentro, ser mais efetivo. E isso depende de cada um, né? Ô, Ricardinho, não muito diferente dos outros clubes, não só do Brasil, mas seja lá de onde for, quando se está vencendo, né, as coisas fluem bem melhor. Agora, quando não se vence, tem que trocar jogador, tem que trocar treinador, né, as críticas elas aparecem mesmo, será não vence as 6 partidas. Como é que o grupo de jogadores está assimilando isso? E em relação também ao técnico Enderson Moreira, como é que está a relação de vocês nesse momento de dificuldade, Ricardinho? É um momento que nós temos que nos fortalecer ainda mais, né? Não tem dúvidas na questão do trabalho do professor. Fizemos, ao meu ver, assim, como eu já falei em outras situações, fizemos um bom nível de jogo, tática, técnica no primeiro turno. Se tivéssemos que lamentar, realmente era o número de derrotas, mas poderíamos nessas derrotas ter sido melhores, conseguido empates ou vitórias. E eu creio que a gente, analisando de um todo, a gente tem muita coisa positiva. Mas, lógico, como tu falou, o resultado no final acaba sendo mais importante, né? E é normal que venha críticas, que venha pressão. E isso também tem que nos fortalecer cada dia, né? A gente tirar essas críticas no modo positivo para poder estar evoluindo, para a gente fazer aquela análise de cada um, daquilo que a gente pode melhorar e deve melhorar, né? E o quanto antes. Ainda, né? Eu creio que acabou aquela gordura que tínhamos. Os times de baixo estão vencendo também, né? E aquele sinal de alerta, no caso, né? A gente não tem mais como esperar. Se a gente quer realmente ter uma tranquilidade e almejar coisas maiores dentro da competição, a gente precisa voltar a vencer e ter uma sequência de bons resultados. Ricardo, boa tarde. Queria que você falasse 2 coisas, por favor. Primeiro, que você é o líder de assistência do time no Brasileirão. E toda vez que você dá assistência, não tem derrota do Ceará. Foram quase todos os jogos com assistência, vitória, inclusive. E também sobre o Cruzeiro não ter vencido nenhuma vez fora de casa. Se isso, de alguma forma, também anima vocês, dá mais confiança? A questão das assistências é importante estar ajudando, né? É importante estar se sentindo útil dentro da equipe. Principalmente efetivamente, assim, né? Na questão de passe realmente para gols, para lance de gols. Isso é importante e, como eu falei, a gente vem criando, né, muitas situações de gols. Precisamos enfatizar aí, focar um pouco mais nessa situação para poder finalizar melhor e continuar dando assistências, continuar, quem sabe, estar marcando gols. E assim com todos, né? Todo mundo sabe exatamente aquilo que tem que fazer dentro de campo, aquilo que o professor nos pede, e cabe a nós isso, né? A questão do Cruzeiro não ter vencido ainda fora de casa, eu creio que isso não vem para cá, né? Talvez pode ser que tenha uma pressão para o lado deles nesse sentido, mas cada jogo é um jogo. Não tem como a gente cravar que nós vamos sair vencedores porque eles não venceram ainda nenhum jogo, né? Então, se nós não fizermos isso dentro de campo,
fazer por merecer a nossa vitória não vai vir de qualquer jeito, né? A gente precisa continuar perseverando no trabalho, naquilo que estamos fazendo de bom, ainda com mais excelência, né? Realmente para que a gente possa sair vitorioso nessa partida. Ricardinho, em meio a algumas estatísticas ruins, né, que é 2 pontos em 18 disputados, são 6 jogos sem vencer, 2 gols também nas últimas partidas, e tem uma positiva que eu observei, que é, no campeonato, em nenhuma sequência de 3 jogos do Ceará em casa, ele ficou sem vitória. Ele não passou 3 partidas em casa sem vitória. Essa é a 3ª partida dessa última sequência. É manter essa escrita? Tivemos uma derrota contra o Flamengo, um empate, né, contra o Botafogo. Precisamos, né, mais do que nunca pela sequência, voltar a vencer e por estar no nosso domínio, né, com o apoio do nosso torcedor. Tem sido fundamental isso. E é lógico que pode ser que paciência um pouco mais, né, ou não vão estar com tanta paciência no sentido, né, de apoiar, mas eu falo que é muito importante esse apoio deles, porque é algo que a gente pode fazer ali dentro de campo e é ali que vai resolver, né? Então a gente tem que ter esse pensamento que é os 90 minutos para que tenhamos o apoio também de fora para poder conseguir uma vitória importante amanhã, né? E aí realmente fazer de novo um fator importantíssimo, né? Que é o fator casa, para que a gente possa fazer esses 3 pontos e quebrar nessa sequência ruim de jogos, né, de resultados. Ricardinho, sobre um jogo como esse, né, que na teoria, na tabela, hoje é um confronto direto, apesar do Cruzeiro ter um time bastante qualificado, que alguns especialistas falam até que não vai brigar ali naquela zona em relação a rebaixamento, por isso que vai se recuperar, mas essa recuperação nunca chega. O retorno já chegou, o campeonato está a pleno vapor e essa recuperação não chega. Mas o Ceará, observando a situação, como encarar um adversário com uma qualidade, né, tão taxada, tão na cara, com jogadores experientes, o que é que o Ceará tem que fazer de diferente para ficar com os 3 pontos? Claro, o gol, mas o que além a mais para sair com esse resultado positivo diante do Cruzeiro? Por si só, você analisando a equipe do Cruzeiro, né, uma equipe com excelentes jogadores, né, dispensa comentários, a grandeza do clube, né, só por aí se torna um jogo decisivo, né, se torna com que você se prepare ainda mais, que você se mantenha concentrado o jogo todo, porque você está jogando com jogadores altamente qualificados que podem definir a partida numa simples jogada. E com isso, com certeza, dificulta, né? Dificulta, mas, porém, também pode ter o lado positivo da gente buscar esse resultado diante de uma grande equipe, como tu falou, um adversário direto no momento. Aquele jogo, né, dos 6 pontos, como a gente costuma falar, podendo somar 3 pontos e tirando 3 pontos da equipe adversária. Então, no momento do campeonato onde vai se afunilando os jogos, né? Já foi uma rodada, daqui a pouco foi 2, 3, 5, e isso é importante para que a gente possa estar somando pontos, não somente contra adversários diretos, mas e sim na sequência nossa na competição. Ricardinho, diante desse 2 gols nos últimos 6 jogos, 2 pontos conquistados em 18 disputados, é exagero dizer que o Ceará entra em campo para esse jogo contra o Cruzeiro, que é um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. O Ceará entra pressionado. O torcedor tem criticado bastante, tem cobrado por resultados, né? Existe essa pressão por resultados. Vocês, jogadores, acabam sentindo um pouco dessa pressão, que até o Wenderson falou depois do jogo contra o CSA. Não existe pressão interna, a pressão é externa. Vocês acabam sentindo um pouco dessa pressão que vem de fora? Isso eu acho que vai de cada um, né? Como é que analisa, né? Essa pressão. Agora, a maior pressão é a de cada um, né? De saber que nós estamos 6 jogos sem vencer. Isso por si só tem que ser uma pressão no sentido
de buscarmos o nosso melhor, de estar evoluindo, né, de estar querendo não aceitar mais a situação, essa sequência ruim. E eu creio que essa seja a maior pressão, né, a pressão interna de si, de cada um, não de um grupo aqui, ou da comissão, ou da diretoria, do presidente. Eu creio que essa pressão de cada um de saber que realmente está se afunilando o campeonato e a gente precisa dar respostas, a gente precisa voltar a vencer, né? É lógico que não vai ser de qualquer maneira. Eu creio que serão esses detalhes que estão faltando para que a gente possa ser mais efetivos na hora de concluir, porque o time vem jogando bem, o time vem propondo o jogo, o time vem criando situações de gols. Então, vai chegar uma hora que as coisas vão acontecer naturalmente, a gente vai voltar a vencer e isso vai ser natural, porque o trabalho vem sendo realizado dessa maneira. Ricardo, você é um cara muito experiente, né? Como atrelar e como fazer com que essa pressão, né, se trabalhe junto com a questão da qualidade que vocês têm, né? Porque às vezes não é que a bola esteja queimando no pé de vocês, não é isso. Mas é a questão da tranquilidade também para poder executar, né? Poder matar o adversário, talvez até contra o CSA, se caprichasse um pouco mais, quando eu falo caprichar, ter uma tranquilidade maior na hora da definição. Como é que é atrelar essa pressão com essa situação de tranquilidade na hora de definir, você que é um cara muito experiente, Ricardo? Realmente, você trabalhar mais, você repetir mais movimentos, né? Com aquilo vai te aperfeiçoando, tu vai automatizando isso no teu dia a dia, no teu trabalho, porque na hora que chegar na hora do jogo tu vai fazer naturalmente e tu vai ser efetivo, né? Não que esteja faltando isso, pelo contrário, toda semana o professor trabalha muito a questão de finalização, a questão do último terço. E realmente detalhes, né? Uma grande atuação também dos goleiros, mas precisamos saber que é Série A, né? Então não basta chutar no gol, não basta dar um cabeceio, precisamos buscar, né, uma melhor finalização, né? E essa pressão, ela tem que ser, como eu falei, ela tem que ser natural, interna de cada um, de saber que precisamos de um resultado, sabendo que precisamos de melhores resultados, mas tem que ser, não podemos perder, né, essa força, esse foco com que nos trouxe, né, jogando principalmente dentro de casa. A gente precisa ter essa tranquilidade para poder definir. Sabemos, às vezes, que o jogo não se define nos primeiros minutos. Pode acontecer no início, no meio ou no fim, mas para isso a gente precisa estar concentrado ali dentro de campo, para que a hora que aparecer uma oportunidade, pode ser uma, duas, mas a hora que realmente aparecer, a gente esteja concentrado para fazer o gol, né? Ricardinho, o torcedor gosta mesmo de vitória, né? Ele quer sempre que o time vença, entre em campo, saia vencedor. Mas esse também é o momento, Ricardinho, com a tua experiência, você que é um dos líderes do grupo, esse é o momento também do torcedor ter uma certa compreensão e chegar junto, né, para tentar, junto com os jogadores, levar o time a essa vitória tão esperada, né? Como vou repetir novamente, são seis jogos sem vencer. Chegou o momento também do torcedor ter essa compreensão, já que o time joga em casa e vai precisar do apoio dele? Isso aí é primordial para mim, né? Ao meu ver, a gente precisa de todos, a torcida pensando positivo, apoiando, pensamento positivo, pensando que as coisas vão acontecer. Isso tem que acontecer tanto para a torcida, tanto para o grupo de jogadores, comissão, dentro do clube, funcionários. Precisa ter isso, né? Essa mesma linguagem, né? Dentro do clube. E é primordial a gente pensar positivo, é primordial a gente ter um apoio, né, no momento difícil. E eu só vejo o crescimento no futebol dessa maneira. Apoiando, e a torcida do Ceará vem fazendo isso, né? A torcida vem comparecendo, vem nos apoiando,
E isso vem fazendo a diferença. Tivemos, né, alguns revés no primeiro turno, mas a equipe muito aguerrida, a equipe jogando com muita vontade, a equipe criando muitas situações, jogando futebol equilibrado para frente. Então, eu creio que o torcedor também está vendo isso, né? Mas é lógico que é resultados. E a gente precisa voltar a ter resultados o mais rápido possível, mas vai ser com o apoio deles, nas arquibancadas, nos ajudando dentro de campo. Valeu, obrigado. Beleza? Show.